Olá turma, tudo bem? Vamos hoje estudar o capítulo 3 de literatura, a parte de verso, poema e poesia, página 2 do capítulo 3. Vamos estudar a questão conceitual, a diferença de poema e poesia, né, que causa muita confusão. Então vamos entender isso hoje. Então vamos ler o texto. Vamos explicar o que é poesia, assunto polêmico, porque não se restringe à literatura, já que podemos falar de poesia, de um quadro, de uma escultura, de uma dança e até mesmo de um filme. Como premiado, aí embaixo, né, tem o folderzinho do filme, como premiado, a invenção de Hugo Cabret, o qual se apresenta como uma história aparentemente infantil, mas na verdade é dirigido a todos em um desenrolar repleto de lirismo, de beleza, do começo ao fim. Também apresenta uma mensagem filosófica muito bonita, de crítica voltada a uma sociedade em que as pessoas são canalizadas a se transformarem em especialistas autônomos. Segue bem, de perto, a própria magia do livro homônimo em que se inspira, do escritor americano Brian Selznick. Em literatura, poderíamos dizer que poesia é a emoção ou a intuição estética materializada no poema. O poema se constrói de palavras que têm sons, ritmos, relações, sentidos, e a construção do poema obedece a algumas normas e convenções técnicas que estão a serviço da criatividade do poema. A poesia, né, é a expressão do que vem de dentro, o sentimento, né? Então ele não está ligado ao texto, a poesia não está diretamente ligada ao texto, à estrutura física do texto, né? Essa é a diferença do poema para a poesia. O poema é a estrutura física do texto, né? Versos, rimas, métrica. A poesia não, a poesia é a expressão. Não é à toa que a poesia ela não é ligada diretamente ao texto. Ela pode ser expressa através de pinturas, através de dança. É essa expressão anterior. Então ele fala aqui, né, nesse último parágrafo, comparando em literatura, que a poesia é a emoção, é a intuição estética materializada em um poema, ou seja, ele transfere todo aquele sentimento e passa para o papel, né, na parte escrita. De modo geral, o texto poético se estrutura com palavras organizadas em linhas medidas, os versos, né? Cada linha de poema é o verso. Os versos, muitas vezes, agrupam-se em pequenos conjuntos no poema, que são chamadas estrofes. Alguns pensam que escrever um poema é só questão de ter um estalo, uma inspiração ou estar com vontade e então sentar-se e pôr-se a escrever tudo que vem na cabeça. Mas não é bem assim. Além da chamada inspiração, da emoção, da intuição estética experimentada, o poeta tem de trabalhar como um artesão, ter conhecimento técnico e a capacidade para moldar a palavra e o texto, né? O seu objeto, né, de trabalho será a palavra, né, para tecer esse texto. Conhecer, pois, um pouco da técnica e dos recursos que o poeta usa ao escrever pode nos ajudar a apreciar ainda mais os textos poéticos, né? Por enquanto vamos parar por aqui. Vamos primeiro entender bem a questão de poesia e de poema, para depois a gente avançar, né, na matéria. Então vamos relacionar. Em outras palavras, como é que eu posso fazer, guardar essa definição de poesia e poema? Qual é a diferença? Eu vou colocar no meio agora a questão do soneto, né? Porque ele foi citado aqui no texto que lemos, né? O que é o soneto? São 2 quartetos e 2 tercetos que formam um texto.
Então vou falar de poema, poesia e soneto. A diferença entre o poema, poesia e soneto é que enquanto o poema e o soneto estão ligados, à literatura, essa estrutura física, o soneto, que é composto por versos, por estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, o poema é essa estrutura. A poesia pode ser qualquer tipo de expressão, de produção artística, como a gente falou, pintura, dança. O poema não, o poema é um tipo textual, estruturado em versos, em estrofes, como eu falei. Então ele vai obedecer algumas regras. Um poema tem que ter o quê? Tem que ter versos, ele tem que ter estrofes, ele tem que ter rima, ele tem que ter metrificação. No caso do soneto, como eu falei, 2 quartetos e 2 tercetos. Já no caso da poesia, aí já é diferente. A poesia é a própria forma de arte, podendo ser expressa de várias maneiras, como foi falado aí no texto, na pintura, na dança, em fotografias, músicas, nos próprios textos. Então, todo poema é considerado poesia, porém nem toda poesia precisa ser um poema. Então temos que ter bem claro a seguinte definição do que é poema e do que é poesia. Na literatura, o poema é um arranjo, é quando juntamos várias palavras, formamos versos, frases, estrofes, por meio de expressões, de pensamentos, formamos esse poema, de sentimentos do autor, ele vai escrever o poema. Os poemas precisam ter rima, geralmente faz uso de quê? De algumas expressões que vão valorizar o poema, que são as chamadas figuras de linguagem, para dar maior ênfase, valorizar o texto. Então eu preciso ter claro essa diferença, de poesia e poema. Poema é a estrutura física e a poesia não está ligada diretamente. O poema está ligado ao texto, O poema é o texto, a estrutura física. A poesia não está ligada a um texto, ao soneto. Vamos dizer assim, a estrutura. Ela pode estar no texto, mas ela não vem ligada assim como o poema é, essa estrutura do próprio texto. A poesia, ela vai se manifestar em várias artes. E agora existem alguns tipos de poemas, que nós vamos lá na frente, mas eu só vou citar alguns. Poema épico, os poemas épicos, os poemas dramáticos e os poemas líricos. São alguns tipos de poemas que veremos mais à frente. Vale a pena comentar o seguinte em relação à poesia, que a poesia ela pode ser definida como uma forma literária de arte. É uma forma literária de arte e expressa por meio de uma linguagem. Então espero que tenha ficado claro a diferença entre poema e poesia. Poema é a estrutura física, e a poesia é colocada dentro do poema. A emoção, a intuição estética que vai ser materializada em um poema. Então fica por aqui essa questão conceitual sobre poesia e poema, e até a próxima aula, onde falaremos sobre métrica e escansão. Um forte abraço!